Muito bem, muito bom dia a todos. Uma alegria estar com vocês nesta manhã novamente. Já agradeço aqui minha querida amiga Gladys, através dela eu abraço todos os amigos, companheiros queridos aqui do Centro Espírita Allan Kardec, que, como disse a nossa querida companheira, tem uma história de vida muito interessante. Este Centro Espírita que é uma referência na divulgação, no trabalho assistencial, no trabalho de promoção ao cidadão, não só em Campinas, mas em todo o estado de São Paulo e também no Brasil. Eu tenho andado também por outros estados, e quando a gente fala em Valinhos, Campinas em especial, já há a referência do Centro Espírita Allan Kardec, da querida mestra Terezinha de Oliveira. Então, a nossa gratidão a ela, a todos os companheiros, aos fundadores que fizeram história nesta casa, o nosso abraço. Abraço cada um de vocês que está aqui na manhã de hoje, que escolheu esta manhã de setembro, hoje numa data marcante também, que é o 11 de setembro, não é? Que nós nunca nos esquecemos do que acontece aqui no nosso planeta, mas estamos aqui ainda no inverno, às portas da primavera, numa manhã com um sol muito agradável, e nós estamos aqui numa condição muito especial, que é a condição de reencarnantes. É a condição de estarmos neste momento ocupando, pela misericórdia divina, pelo amor divino, um corpo de carne, espíritos imortais que somos. E nós, que somos espíritas, ou somos simpatizantes da doutrina, precisamos todos os dias renovar a nossa vontade de viver. Porque tem dias que nós estamos mais para baixo, tem dia que nós estamos mais tristes, tem dia que nós estamos mais melancólicos, mas são apenas dias. Nós temos que ter no coração a certeza de que, como disse nosso querido Chico Xavier, tudo passa. Os momentos bons passam, mas os momentos ruins também. Diz o benfeitor Emmanuel que todo sofrimento tem hora e data certa para terminar. Pode demorar uma vida inteira física, mas ele termina. E nós temos que ter essa fé. Então, falando em renovação de vontade de viver, eu queria lembrar nesta manhã também que nós, como eu disse, estamos no mês de setembro, e no mês de setembro nós temos um mês também muito especial, que nós lembramos e trabalhamos, eu que trabalho novamente agora na área da saúde, nós estamos com uma intensa programação para o Setembro Amarelo. E eu vou pedir licença a vocês para que a gente faça aqui uma vivência, uma experiência curta, neste momento, se vocês aceitarem. Eu convidaria vocês, por alguns instantes, a fechar os olhos. Vamos fazer um exercício de nos notar, de perceber. E nesse tempo que vocês vão ficar com os olhinhos fechados, um tempo muito curto, eu gostaria que vocês pensassem, quando eu desse o sinal, quando eu falar agora, vocês pensassem em alguém que vocês amam profundamente. Alguém que é muito caro para vocês. Pode ser a esposa, o marido, um filho, uma filha, pode ser a mãe, o pai, um amigo, uma pessoa querida, pode estar reencarnada ou não, que já tenha passado para o lado de lá e já esteja habitando outras esferas. Então, neste momento, você já pode pensar nesta pessoa ou nestas pessoas. Pessoas que te fizeram muito feliz, pessoas que a cada momento que você pensa nelas, como neste momento, há uma felicidade no seu coração, uma felicidade, uma gratidão, uma vontade de viver sempre. E agora você já pode abrir os seus olhos. Vocês têm ideia de quanto tempo nós ficamos aqui com os olhos fechados? Alguns segundos? 40 segundos, em média. E por que os 40 segundos? Porque nesses 40 segundos, acreditem vocês, que nós ficamos aqui com os olhos fechados, ficamos pensando em quem nós amamos,
Ficamos aqui produzindo matéria mental de amor, que chegou até esta pessoa querida, que, repito, esteja ela encarnada ou desencarnada, porque nós fizemos aqui uma prece. Nada mais do que isso, é a ação do pensamento, a força do pensamento que chega onde nós queremos que ele chegue, nesses 40 segundos que nós ficamos aqui com os olhos fechados, repito eu, pensando em quem nós amamos, nesses 40 segundos, alguém no mundo tirou a própria vida. A cada 40 segundos, alguém no mundo comete o suicídio. E nesses 40 segundos que eu continuei falando com vocês, que vocês abriram o olho, vocês abriram os olhos, mais uma pessoa cometeu o suicídio. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa deixa de estar conosco pela vontade própria. Nesta hora que nós vamos passar aqui juntos, que a Gladys começou com muita competência aqui, muito agradável, aliás, em 1 hora nós teremos aí quase 200 de pessoas que vão tirar a própria vida. E aí vocês devem perguntar para mim, mas por que o Setembro Amarelo? Por que a cor amarela? Que é uma cor lindíssima, uma cor que pinta o IP, todos os IPs, não é? A cor que pinta o sol, que pinta a natureza, que pinta lá dentro do ovo feito por Deus. Por que o amarelo? Porque nós temos aí, como vocês estão vendo na tela, um jovem americano, na década de 70, 80, este jovem tirou a própria vida com 17 anos, Mike M. E ele adorava carros, ele gostava de carros, e quando ele tirou a própria vida, ele estava restaurando um Mustang amarelo. Aí os pais, em sua homenagem, começaram a distribuir laços amarelos aos amigos, aos demais jovens amigos, para que eles não cometessem a mesma prática numa conscientização coletiva. E isso se estendeu por todo o mundo, esta ação do laço amarelo. E aí, no ano de 1994, os conselhos de medicina, os órgãos que atuam na vida, o CVV e outros órgãos, adotaram este mês de setembro como o Setembro Amarelo. Mas vamos falar de vida. E quando nós falamos de vida, nós, como eu disse, que somos seres, espíritos imortais e reencarnados numa oportunidade impressionante, numa oportunidade em que nós precisamos aproveitar, porque eu costumo dizer que é muito difícil no plano espiritual, não impossível, mas é difícil se conseguir uma reencarnação. É difícil você juntar todos os elementos necessários para uma reencarnação. Então, se nós estamos aqui, juntamente com mais 7 bilhões de espíritos reencarnados do planeta, em torno disso, somos privilegiados. É tão difícil a reencarnação, para vocês terem uma ideia, no plano espiritual, quando sai a possibilidade de nós reencarnarmos, quando algum espírito amigo diz, olha, saiu a sua reencarnação, vamos agora encontrar um pai e uma mãe. Tanto é que Chico Xavier, quando visitado em Uberaba, por aquelas senhoras chiques que iam visitar o Chico, e elas se jogavam em cima do Chico abraçando ele, e diziam, Chico, eu te amo. O Chico já dizia, a senhora não quer ser minha mãe na próxima reencarnação? Já vamos combinar aqui, porque, não é? Hoje os casais têm cada vez menos filhos, e os espíritos precisam reencarnar. Então, meus amigos de Campinas, cidades aqui visitantes, não é? É a possibilidade do amor de Jesus, de Deus, ser concretizado. Mas quando nós falamos em vida, quando nós falamos em espíritos reencarnados, nós precisamos falar em evolução, porque afinal nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos passando um tempo aqui num resort muito bonito como é a Terra, durante 70, 80, 90, 100 anos quase.
A rainha chegou a quase 100 anos, olha que coisa maravilhosa, não é? E desencarnou nesta semana, retornou à pátria espiritual. Então, quando nós falamos de espírito reencarnado, quando nós falamos de oportunidade divina, de amor, você diz que nós somos o fruto do amor de Deus, e somos mesmo. Nós precisamos falar em felicidade, porque nós estamos fadados à felicidade, porque o espírito, quando chega à perfeição, quando chega às linhas maiores, ele vai ser feliz, porque na perfeição não existe a doença, não existe o desencarne, não existe a separação, não existe os percalços que nós temos aqui na Terra. Mas aí você me pergunta, mas eu tenho que esperar ser perfeito para ser feliz? Claro que não. Nós podemos ser felizes hoje, agora, com o que nós temos. Porque a felicidade, como eu digo sempre, não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. E a felicidade de cada um é feita por cada um. Então, quando nós perguntamos o que é felicidade, por exemplo, olha lá, depende. Porque se eu perguntar para cada um o que é felicidade, cada um vai dizer alguma coisa diferente. O que serve para mim não serve para você. Se você perguntar, por exemplo, para um mendigo o que é felicidade, ele vai dizer um pão, um prato de sopa, um agasalho, uma veste, uma casinha humilde, um barraco. Se você perguntar para o desempregado o que é a felicidade, ele vai dizer um emprego. Se você perguntar já para o que está empregado, ele vai dizer um dia de folga, férias, licença-prêmio, aposentadoria. Se você perguntar o que é felicidade para um animalzinho, ele vai dizer um carinho, um afago, uma atenção. Se você perguntar o que é felicidade para a criança, um protetor, para o órfão, um lar, para o solitário, uma companhia. Se perguntar o que é felicidade para o espírito errante, ele vai dizer uma reencarnação, porque ele está do lado de lá, querendo passar para o lado de cá. E quantas pessoas estão do lado de cá e querem passar para o lado de lá? Como é que pode isso, não é? Mas nós temos as questões existenciais. E eu perguntaria para vocês, e se alguém puder levantar a mão, pode levantar, viu, gente? A pergunta é a seguinte: aqui tem alguém que não tem problemas? Alguém se habilita a levantar a mão? Você sabe que uma vez eu fiz essa mesma palestra e alguém levantou a mão. Um senhor lá atrás levantou a mão. Aí eu tive que ir lá, porque era um centro pequeno. Eu falei, o senhor não tem problemas? Ele falou, não. Nenhum? Ele falou, não. Nada? O senhor não tem também não? Tem uma pessoa levantando a mão ali. Que bom. Vamos ver se é a mesma resposta. Mas esse senhor me disse, não, eu não tenho problemas. Eu falei, nem um boleto vencido, uma sogra que dá problema, um cunhado que dá mão de obra. Ele falou, André, nada. Eu não tenho problemas, eu tenho questões a serem resolvidas. E tem questões que eu nem vou resolver nessa reencarnação, porque não é da minha competência. E eu pensei, que maravilha, é mais ou menos isso, não é? Tem uma senhora que me levantou a mão lá. Então, são questões existenciais, por exemplo, falta de dinheiro, insatisfação com o corpo, inveja, amigos traiçoeiros, problemas com os filhos, crise no casamento, catástrofes, futuro incerto, inflação, time de futebol que não ganha nunca. São problemas que nós criamos, que nós vivemos, respeitando as questões de todos, evidentemente, mas que nós vamos ir em frente. Com certeza, daqui 10 anos, muitas questões que nós nos debatemos hoje não terão a mínima importância. Daqui 20 anos, então, nem diga. Quando estivermos desencarnados, não vai mais ter nada. Olha que coisa. Então, meus amigos, o que é a felicidade para você? É ter um dinheirinho, um pé de meia, uma esposa maravilhosa, que não dê problema nenhum, não fale muito, não compre muito,
não reclame muito. Ou aquele marido bom que leva você no shopping, daqui a pouco, depois do almoço, na hora do jogo, sem reclamar. Qual que é a felicidade para você? Ter um emprego dos sonhos, um carrão, uma casa invejável, parentes doces, vizinhos sem problemas, vida fácil. Então, nós que estamos aqui num planeta de prova e expiação, um planeta que passa para um mundo de regeneração, precisamos pensar nas questões existenciais. Drummond dizia para nós assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos. Gente, está no amor que não damos, está nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, nós estamos aqui para nos arriscar. Nós estamos aqui para nos expor, senão não estaríamos reencarnados. Então não fique no seu casulo, vá em frente, converse, abrace, pergunte o que o outro está precisando, porque nós temos medo de perguntar o que ele está precisando, vai que ele fala, eu tenho que ajudar. Eu tenho que sair do meu mesmismo cansador e tenho que ajudar ele. E aí você me pergunta: ai André, mas nós estamos falando de vida, de valorização da vida, quando eu serei feliz? E eu respondo: agora, porque o nosso momento é hoje, é agora, não é amanhã. O nosso momento é este momento que nós estamos aqui, pensando em Jesus, estudando as máximas de Kardec numa casa espírita, falando de coisas boas, falando de vida, e aí nós vamos em frente, porque nós procuramos a felicidade nas prateleiras dos supermercados, nos shoppings, nós procuramos a felicidade em passeios, em férias, nós procuramos a felicidade em coisas materiais, e aí Mahatma Gandhi nos diz que não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Vocês já organizaram festa? Já, né? É uma delícia organizar festa, fazer a lista de convidados, ver quem você vai convidar, pessoas queridas, fazer os preparativos da alimentação, da bebida, da decoração, daquele salão bonito. E aquilo leva 1 mês, 2 meses de preparação, de planejamento. E sabe quanto tempo dura a festa? 3 horas. Começa ali pelas 7 e pouco da noite, quando é 10 e pouco já tem gente se despedindo, porque já comeu, já bebeu, já abraçou, já se divertiu, é hora de voltar para casa e acabou a festa. Então, não se preocupe com a festa, se preocupe com a preparação dela e se preocupe com os comentários que você poderá fazer depois. Você viu fulano falou isso? Você viu fulano gostou disso? Você viu quem foi? Você viu quem não foi? Assim é a vida, e assim é esta reencarnação também, porque agora é a nossa festa. Esta festa foi preparada com minúcias no plano espiritual, para que a gente estivesse aqui nesses 60, 70, 80, 90, 100 anos. E daqui a pouco nós vamos deixar esta festa e vamos voltar para casa, que é a nossa casa espiritual, que não é aqui. Então seja feliz. Quando você levantar de manhã, levante o seu astral. Tem gente que levanta de manhã, a esposa fala, já está indo? O marido fala, estou indo para a luta. Então, bom dia para você, estou indo para a guerra. Estou indo para a batalha. Olha que coisa bélica. Daqui a pouco começa a dar tiro lá, porque está indo para a guerra, para a batalha, para a luta. Não diga isso. Diga para a esposa, já está indo? Sim, estou indo para a minha festa. Ela fala, mas às 5:30 da manhã? Não tem problema, vá para a festa. E aí nós lembramos Mário Quintana, o poetinha querido de Alegrete, do Rio Grande do Sul, quando ele diz, faça o que for necessário
para você ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora sem perceber a sua simplicidade. Eu já fui a palestras que as pessoas vibraram, gostaram, adoraram, alguns dormiram. E aproveitaram também de alguma forma, que quando a gente dorme, vai para o plano espiritual, se desprende, não é? Mas viver este momento é muito importante. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu já contei aqui há muito tempo isto. Certa feita, e estamos falando de felicidade, ok? Estamos falando de vida, de detalhes da nossa vida. Me convidaram para fazer um seminário na cidade de Arceburgo. Já ouviram falar? É ali próximo à cidade de Mococa, quase Minas Gerais, Guaranésia, aí já é Minas, não é? E aí, domingo, 9 horas da manhã, cheguei ali por umas 8h30 na pequena cidade, ninguém na rua, uma cidade extremamente rural, muito pequena, muito aconchegante, e aí eu pensava comigo, nossa, não vai dar ninguém, né? Quem que vai num seminário, numa pequena cidade, às 9 horas da manhã de um domingo? Aí eu fui entrando na cidade e fui chegando ao centro espírita. O centro espírita era na última rua da cidade. Vale dizer que a cidade devia ter uma meia dúzia de ruas, deve ter, não é? E o centro espírita ficava de frente para um pasto. Ali já terminava a cidade. Um centro espírita aconchegante, aquele centro espírita do interior. Aí fui muito bem recebido, imagina o pessoal do interior. Se aqui na cidade grande já recebe bem, imagina no interior também. E aí o pessoal foi chegando, poucas pessoas, evidentemente. Um senhor chegou a cavalo, com burro, com burrico. Amarrou o burro lá no poste, numa cerca ali. Chegou, bateu as botas, tirou o chapéu e entrou e perguntou, é aqui o seminário? Eu falei, é aqui. E sentou aquele povo mineiro ali, meio paulista, meio mineiro, e conversamos sobre este assunto, a felicidade. E aí, eu tinha 3 horas para trabalhar com eles, e no momento eu pedi a eles que pegassem um pedaço de papel, um pequeno pedaço, e escrevesse ali para eles o que era a felicidade. E eles escreveram. E aí reunimos aquilo numa caixa, e depois fomos lendo, fomos degustando o que o mineiro, porque Arceburgo acho que já é Minas, viu gente? É, né? O que os mineirinhos queriam com a felicidade? Ninguém falou em ser chamado pelo próximo Big Brother. Ninguém falou em ganhar na Mega Sena. Ninguém falou em ser artista de televisão ou cantor famoso, ou uma cirurgia plástica. Não. Aí eu colhi alguns depoimentos, algumas coisas que eles falaram, e eu trouxe para vocês. E eles falaram o seguinte, olha o que os mineirinhos falaram do que é a felicidade. Cafuné, abraço de urso, muitos beijos, muitos abraços, vento no rosto, ouvir música, mergulhar, nadar, escalar, banho de espuma, banho de cachoeira, banho de sol, água do mar. Nem sei onde foram buscar isso, porque Minas nem mar tem, né? Vai ver que é a felicidade no mar, é? Que bom, né? Água doce, água na boca, praia deserta, praia animada, cheiro de mato, cidade movimentada, preguiça, agitação, cama grande, travesseiros, barulho de chuva, cheiro de chuva, soneca depois do almoço, dormir mais um pouquinho, acordar sorrindo sem motivo especial, café na cama, caminhada ao ar livre, rolar na areia, sentir saudades, matar saudades. Esta felicidade para os mineiros, que bom, né? E para os brasileiros,
e para os habitantes da terra, porque nós percebemos nesse depoimento de Arceburgo que a felicidade está muito próxima a nós. A felicidade está nos detalhes, está nas pequenas coisas. Então, a valorização da vida está diante dos nossos olhos e muito ao alcance das nossas mãos. Então, meus amigos de Campinas, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Eu vou deixar para depois. Eu estou tão sem tempo. Ora, nós temos 24 horas. 8 horas é para o descanso. 8 horas é para o trabalho. E sobra mais 8 para que a gente possa se organizar para o nosso lazer, para a nossa fé, para as coisas que nós gostamos, para a família, não é? Então, quem fatiou o tempo foi um sábio, porque ele organizou direitinho para que nós pudéssemos ter tempo para tudo. Muito bem, Pessoa diz o seguinte: não se acostume com o que não te faz feliz, revolte-se quando julgar necessário. Claro que é uma revolta boa, uma revolta de mudança, não é aquela revolta de briga, de desespero, é uma revolta no sentido de você ir em frente. Alague seu coração de esperança, mas não deixe que ele se afogue nelas, nas esperanças. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se tiver tudo errado, comece de novo. Se tiver tudo certo, continua. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca nele. E se achar o amor, segure-o para você, porque está todo mundo procurando, não é? Esta essência do amor. Então, eu tenho um livro antigo que eu escrevi, antigo não, tem uns 10 anos, que se chama Não Espere Mais, Seja Feliz Agora. É um livro esgotado, você vai encontrar só na estante virtual, no sebo, não é? Não espere mais, seja feliz agora. E neste livro, eu fiz este livro com a assessoria do nosso querido Orson. E aí nós colocamos nesse livro os facilitadores da felicidade. O que são os facilitadores? Então, nesses minutos finais que nós vamos falar, os facilitadores são questões que nós podemos executar, fazer, vivenciar, para que a gente possa ser feliz de alguma forma, em algum momento. Por exemplo, fazer a diferença. Quando nós fazemos a diferença, nós somos mais felizes. Como é bom oferecer, como é bom ajudar, como é bom estender a mão, como é bom fazer a diferença. Ora, o que será que vão falar no nosso velório? Já pensaram? A gente exposto ali, em praça pública, aí chega alguém diante do nosso corpo e diz: puxa, que pena que você está indo embora, vai fazer tanta falta. Ou a pessoa vai olhar para o nosso corpo e falar: ei, meu amigo, você está indo embora, mas deu trabalho para nós, hein? Pode ser também. Então, não é? Onde você vai querer ficar situado? Faça a diferença, seja desprendido. Dá uma olhada lá no seu guarda-roupa, no seu closet. Dá uma olhada, né? O Chico uma vez ficou preocupadíssimo, porque houve uma época que ele tinha 2 ternos. Aí as irmãs lavavam um e ele usava o outro. E alguém chegou e deu um terno novo para o Chico. E ele falou: e agora? O que faço eu com um corpo só e 3 ternos? E ficou naquela sinuca, pensando como é que ele faria. Não podia desprezar o presente. E os ternos antigos ele gostava tanto, já tinham a forma do seu corpo, não é? E aí ele ficou pensando como é que ele resolveria esta questão. E a irmã pegou um dos ternos e lavou, como ela fazia de vez em quando, e pendurou o terno na janela. Aquelas casas do interior, onde a janela dá para a rua. E não é que roubaram o terno? E a irmã, isso é lindo, os casos de Chico Xavier, Ramiro Gama. E aí a irmã do Chico foi lá desesperada: Chico, roubaram o terno. Ele falou: graças a Deus, que agora eu volto à estaca de 2 ternos.
Então seja desprendido. Vocês sabem que certa feita, um cidadão foi entrar no ônibus e ele veio correndo para tomar, e o ônibus já estava saindo. Sabe quando você se atira no ônibus? Acho que todo mundo já deve ter feito isso em algum momento da vida. E ele entrou no ônibus meio na marra e a porta se fechou. E a porta fechou no pé dele. E um dos pés do sapato ficaram para fora. E caiu para fora. Imediatamente ele tirou o outro pé e jogou pela janela. Aí tinha alguém ali do lado e falou: com licença, eu não tenho nada com isso, mas eu não entendi. O senhor acabou de perder um pé do sapato ali na porta do ônibus, e o senhor jogou o outro pé pela janela. Ele falou: pois é, porque quem achar o meu primeiro pé, já vai em seguida achar o outro, e vai fazer bom proveito, porque era um sapato novinho. Olha que desprendimento, que coisa, né? E nós deixamos o pão embolorar na nossa mesa, como dizia o Chico, ali à sombra do abacateiro, não é? Naquele livro maravilhoso. Lembrar que a vida é apenas uma passagem. Gente, por isso ela deve ser valorizada a cada momento, a cada minuto. Não é? Nós estamos falando disso hoje, Setembro Amarelo. O menino jovem, mochileiro, chegou lá no Tibete. Foi conhecer os monges tibetanos, um estudante. E aí ele entrou naquela cabana do monge tibetano e não tinha nada ali na cabana. Tinha uma esteira no chão, o monge sentado na esteira, uma moringa de água. E ele olhou assim aquilo e falou: moça, como o senhor vive? O senhor não tem nada. O monge olhou para ele e disse: a propósito, o que você tem na sua mochila? Porque ele estava correndo o mundo. E o estudante disse: eu tenho pouca coisa, tenho um par de tênis extra, tenho uma troca de roupa, tenho um cereal se eu sentir fome, tenho alguns dólares. E o monge disse: você tem pouca coisa também, hein? E o estudante disse: é que eu estou de passagem. E o monge tibetano disse: eu também. Estamos todos de passagem. Daqui a pouco nós seremos chamados a retornar à nossa pátria espiritual. Daqui a pouco, que eu falo, não é agora. Ninguém precisa desencarnar neste momento para nos dar trabalho, não é verdade? Mas é isto. Norteie seus destinos. O destino está em nossas mãos. Será, André? Está. Meu querido amigo Jamiro Filho, lá de Araguari, o mineirinho, Jamirim, que já esteve aqui, também com certeza, ele conta uma história muito saborosa, que eu divido com vocês nesses minutos, que fala sobre o destino. Conta ele, que um desses andarilhos, sabe quando a gente sai de automóvel pela estrada e vê no acostamento aquelas pessoas andando a pé, com a barba enorme, um saco nas costas, e a gente pensa: meu Deus, onde é que vai esse, né? Onde é que vai uma pessoa andando assim, sem rumo, sem eira, nem beira? E aí, conta o Jamiro que uma dessas pessoas estava na estrada, andando, andarilho, quando lá na frente ele viu alguma coisa iluminada, meio brilhando assim ao sol, e ele chegou perto, era uma lâmpada. Essas lâmpadas de Aladim, lembra da história? E quando você encontra uma lâmpada do Aladim, o que você faz com ela? O que faz, gente? Esfrega ela. E faz 3 pedidos. E saiu o gênio. E o gênio ali na beira do acostamento sentou no guarda-reio e disse: 3 pedidos. Aliás, 3 não, 1, agora é um só. Porque nós estamos com a inflação muito alta, um tempo muito curto, agora é um só. Ele falou: então eu vou fazer o meu pedido. Eu quero deixar de ser andarilho, porque eu não tenho vida. Eu quero uma situação estável. E aí o gênio disse para ele: ok, eu vou atender o seu pedido, mas depende de você, porque o destino está nas suas mãos. Eu vou te transportar agora para a caverna do destino. É um lugar onde você vai estar por 3 minutos. Eu te dou 3 minutos. Na caverna do destino tem lá um livro,
que vai estar aberto já na sua página e tem lá um lápis e uma borracha. Você lê o que está escrito lá e, se não gostar, você apaga e escreve como será o seu destino. 3 minutos. E de repente ele se viu mesmo, pá, na caverna do destino. Tinha lá uma tocha acesa, um livro aberto. Ele olhou lá, tinha o nome dele. Destino, caminhar sem rumo, ser andarilho, não ter família. Ele já pegou logo a borracha e falou, não, eu vou mudar o meu destino. É agora. Mas aí ele pensou, bom, mas antes de mudar o meu destino, neste livro grosso aqui, deve também estar o destino da minha ex-esposa. Acho que eu vou dar uma olhadinha. E virou a página e tinha mesmo o destino da esposa, fulana de tal. Destino, será feliz. Segundas núpcias, marido formidável. Ele falou, vai não. Vai sofrer. Pegou a borracha, apagou, vai ficar viúva, pobre, miserável. Aí pensou ele, bom, já que eu estou aqui mesmo, eu vou dar uma olhadinha no destino do meu ex-sogro, porque meu ex-sogro tirou tudo que eu tinha, tirou meus filhos, meus meninos, minha esposa, e virou lá, tinha o destino do sogro. Velhice calma. Abraçará ainda um tataraneto antes de desencarnar. Ele pensou, vai abraçar ninguém não. Vai desencarnar, vai morrer agora. Doença ruim. Escreveu lá. E aí, para terminar, ele disse, deixa eu ver também o destino do meu ex-chefe, meu ex-patrão, que me mandou embora, me jogou na miséria. E lá estava no destino do ex-chefe, do ex-patrão. Terá muitas fábricas. Riqueza promissora. Ele falou, vai falir agora. Escreveu lá, falência. Vai entregar tudo para a Receita Federal. E aí ele pensou, deixa eu ver o meu, porque senão vai passar o tempo. E quando ele voltou nas páginas dele, a luz se apagou, a tocha se apagou, e ele se viu de novo na beira da rodovia. E o gênio lá sentado esperando, falou, como é que é? Estou te esperando faz 10 minutos, e olha que eu te dei 3, hein? Te dei 7 minutos de lambuja. Ele falou, não, é que eu estava vendo os negocinhos lá, como é que é? Mudou o seu destino? O que está escrito lá? Ele falou, não, está escrito que eu vou ser andarilho. Mas você não mudou? Ele falou, não deu tempo. Então, com licença. Tum, desapareceu, e a estrada era o seu caminho. Então, meus amigos, norteie os seus destinos, porque o destino está nas nossas mãos. Nós falamos aqui de Deus, do amor de Deus, nós somos fruto dele, somos criados à sua imagem e semelhança, não é? Que coisa maravilhosa. E eu me lembro do nosso querido Divaldo Franco, agora com 95, um menino, não é? E o Divaldo conta que certa feita ele estava na Espanha fazendo uma série de palestras e ele precisava tomar um automóvel da cidade de Madrid para a cidade de Toledo, que é distante cerca de 80, 90 quilômetros. E ele então tinha uma palestra à noite em Toledo e ele saiu da Espanha com o motorista que arrumaram para ele. E ele tomou aquela autoestrada às 8 e pouco, 9 da manhã, uma estrada muito bem feita, muito bem planejada. E o carro rodando naquela estrada, ele olha para a sua direita e vê mais ou menos uma imagem como a que vocês estão vendo na tela, que é um campo de papoulas, que é uma planta, uma flor típica daquela região. E ele olhou aquele campo belíssimo, ficou emocionado com a figura de Deus naquele momento, ali expressa nas flores, e ele disse para o motorista, posso pedir uma gentileza? O senhor poderia parar por alguns minutos? O motorista disse, o senhor está passando mal? Ele falou, não estou passando mal, mas o senhor pode parar? Ele falou, mas o senhor está passando mal? Eu paro o carro. Ele falou, não estou passando mal, mas o senhor pode parar por alguns minutos?
O motorista falou, ok. Colocou o carro no acostamento, ele abriu a porta. O motorista disse para ele, onde o senhor vai? Aqui só tem mato. Ele disse para o motorista, você pode me dar meia hora? O motorista pensou, meia hora? O senhor vai fazer o que no mato meia hora? Isso aí é um perigo. E ele falou, com licença, meia hora só, 20 minutos. E ele foi entrando, e ele olhou aquela plantação de papoulas, não tinha cerca, não tinha nada, ele foi andando vagarosamente, o sapato já ficou molhado do orvalho da manhã, aquele cheiro, aquele odor de flores, uma maravilha. Ele começou a se emocionar, e andando ali por meio do campo de papoulas, lá na frente, ele viu uma figura que ele conhecia muito bem, o espírito Joana de Ângeles. E Joana dá sinal para ele se aproximar, ele se aproxima dela, e ele diz para ela, minha irmã, que maravilha esse campo. E Joana de Ângeles, que não perde tempo para o ensino, para o aprendizado, disse para ele, meu filho, as flores são o autógrafo de Deus, dizendo para você, eu fiz para você porque eu te amo. As flores são o autógrafo de Deus, dizendo para você, fui eu quem fiz para você, porque eu te amo. Aí eles se emocionaram, se abraçaram, choraram, e depois de uma meia hora ele volta para o carro, para continuar a viagem. Quando o Divaldo volta para o carro, isso ele conta em palestra, ele vê uma cena emocionante, o carro com a porta do carona aberto, o motorista sentado no banco do carona com as pernas para fora, o cotovelo enfiado no joelho e o rosto enfiado nas mãos, ele olhava fixamente para o campo de papoulas. Aí Divaldo chega, o motorista, e diz para o motorista, vamos. O motorista fala, o senhor me dá meia hora? Aí o Divaldo diz, mas para quê? Aqui só tem mato. Ele diz, meu amigo, eu sou motorista nesta rota da Espanha, Madrid, Toledo, já há alguns anos. Eu passo por essa rodovia 3 vezes por semana e nunca notei isso daqui. Isso aqui é maravilhoso, essas flores. E Divaldo, que aprendido, disse para ele, meu irmão, as flores são autógrafo de Deus, dizendo para nós, foi eu quem fiz para você, porque eu te amo. Só as flores, gente? Não. Alguém tem algum animalzinho em casa? Tem? Os animais. Cada vez que você olha para o seu gato, cada vez que o seu cachorro vem te encontrar quando você chega com aquela saudade impressionante, olhe para ele e entenda que ali está o autógrafo de Deus, dizendo, eu fiz para você porque eu te amo. Alguém tem filhos? Alguém tem criança em casa? Alguém tem netinhos? Outro dia, eu fiz tanto essa palestra, viu, Gladys, que outro dia nós fomos num lugar, e a Isabela estava comigo, a minha filha, e aí eu fui dar ré no carro, ela falou, pai, cuidado que tem 2 autógrafos de Deus ali brincando na rua. Porque a gente aprende, né? Se familiariza. Então, olha como Deus é generoso. E nós temos que usar a simplicidade, não é? E tem um provérbio chinês que diz assim, mesmo que você tenha 10.000 plantações, mesmo que você tenha todo o arroz do mundo, você só pode comer uma tigela de arroz por dia. Mesmo que tua casa tenha 1000 quartos, você pode ser dono de uma rede de hotéis, você não precisa mais que 2 metros quadrados para passar uma noite. Não tem como você ocupar mais do que isso. Então, a felicidade é assim nas pequenas coisas, meus amigos, no detalhe. A felicidade está aqui neste momento, nesta palestra simples, nesta conversa, né? Não é nem uma palestra, é uma conversa, é um bate-papo, né? A felicidade está lá na sua casa, basta você querer. Está lá no seu emprego, por mais enfadonho que ele seja, que você ache, sempre tem alguma coisa nova, porque nós nos renovamos a cada dia, a cada momento. Nós somos espíritos para sempre. Imagina que daqui a 1 milhão de anos, nós seremos ainda espíritos individuais.
Como é que pode isso? Então, nesse minuto final, eu diria para você, faça da tua casa uma festa. Lembra lá, né, às 6 da manhã, estou indo para a festa. A esposa vai estranhar bastante, mas vá para a sua festa, porque nós precisamos aproveitá-la muito. Nós precisamos nos preparar para festas maiores. E outro dia eu achei um poema que eu encerro com ele, que fala da casa, que fala da nossa moradia. Então entenda a casa como o seu centro espírita, ou a sua paróquia, ou a sua casa evangélica. Entenda esta casa como a sua casa onde você mora, ou a casa onde você trabalha, a casa onde você milita, a casa onde você vive. E o poeta disse assim: casa arrumada é assim. Eu vou ler bem devagarinho para a gente degustar as palavras do poeta. Casa arrumada é assim: um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa para mim, diz o poeta, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, está na cara que a casa é sem festa. E se o piso não tem um arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto, misturado, não é? Casa com vida é aquela que a gente entra e se sente bem-vindo. Aqui está sempre pronta para receber os amigos, os filhos, os netos, os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou que namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Então arrume sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Então o título original da palestra: não espere mais, seja feliz agora. Renove a vontade de viver no dia a dia. Só assim nós seremos mais felizes. Só assim nós ficaremos mais felizes para daqui a pouco voltarmos para casa. Mário Quintana dizia: não se preocupe com as borboletas, cultive o seu jardim, que elas virão naturalmente. Olha, eu tenho repetido uma frase ao final da palestra, não sei se eu já disse aqui da outra vez que eu vim substituir, mas eu vou repetir para vocês na manhã de hoje, para que vocês levem essa frase última nos vossos corações. E a frase diz o seguinte: todas as manhãs quando eu acordo, faço uma prece para Deus e peço que a vontade dele coincida com a minha vontade. Mas se não for possível a minha vontade, que permaneça a vontade dele. Muita paz. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente.